A ideia principal que eu estou trazendo aqui é a coisa que vai formatando com o caminho, né? É a ideia de trazer a sabedoria antiga, a tradição antiga, para aplicar na vida profissional. Como seria isso na nossa vida profissional moderna, atual, né? Então, trazendo esses conceitos e também dando uma adaptada na linguagem para que a gente possa compreender na nossa estrutura mais convencional aqui. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco sobre a natureza humana e falar um pouco de quem sou eu, né? Várias abordagens que a gente encontra, é uma pergunta extremamente difícil, por causa que só quem pode responder sou eu. Ninguém pode responder pra gente. E isso já torna uma coisa bem difícil, né? Mas algumas explicações sobre mais ou menos como a natureza humana funciona podem nos ajudar ou nos aproximar dessa resposta. Então, comecei aqui da época mais moderna, 1969, o MacLean foi o cara que trouxe a ideia da neurociência. Tá? Daqui para frente que a neurociência se apoia, né? Ele trouxe a teoria do cérebro trino, que tem o neocórtex, o sistema límbico e o cérebro reptiliano, né? Isso é usado até hoje para estrutura de marketing, para tudo, para todas as neuromarketing que fala, né? O reptiliano é um sistema que tem aqui na nuca, aqui, de cérebro de crocodilo, é uma herança genética do corpo humano, né? É um mecanismo de reação instantânea, de reação imediata. A primeira reação é dada por esse sistema, né? Então, se usa muito isso para chamar atenção em marketing, utilizar esse mecanismo, né? É uma forma de prender atenção, despertar a atenção da gente de maneira automática, porque chama atenção de maneira automática isso. O sistema límbico já é um processo mais automatizado do nosso organismo, do nosso corpo, e o neocórtex, digamos assim, é a nossa capacidade de pensar, de analisar. E daí pra frente tem uns aprofundamentos dentro de tudo isso aí, tá? Agora, voltando um pouquinho para trás, antes disso, né? A gente tem um pouquinho antes, em 43, Maslow, ele trouxe a pirâmide das necessidades, tentando explicar o funcionamento humano, a natureza humana, através das necessidades humanas. Então, ele trouxe 5 necessidades aqui, ó. A gente pode associar fisiológica e segurança, ou seja, necessidade fisiológica: comer, dormir, descansar, se alimentar, sexo, toda essa coisa da sobrevivência mesmo, de manter o corpo vivo, né? E a segurança, que é justamente essa proteção. Você se sentir seguro, se sentir protegido no aspecto físico, né? As necessidades sociais estimam a necessidade social de você ser aceito, de você participar de um grupo, se está inserido em algum conjunto. Estima a necessidade de você ser reconhecimento, de busca de status, de fama, dessas coisas. Também fazem parte das necessidades humanas, né? E a necessidade de autorrealização, de você se sentir realizado, se sentir completo consigo mesmo, né? Se sentir realizando algo. Antes disso tem Steiner, né? Ele é o criador da antropologia. Ele tem alguns materiais bem interessantes, principalmente sobre os setênios, né, e temperamentos. E ele simplificou isso em capacidades que a gente tem de pensar, sentir e agir. Ele trabalha muito com essa linguagem do pensar, sentir e agir dentro da proposta de estudo e de explicação dele, né? Antes disso a gente tem Jung. Aí ele traz alguns conceitos muito interessantes, que é a ideia do consciente, do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Então existe uma parte consciente, que é eu estou consciente disso, daquilo, tá? Existe o inconsciente pessoal, ou seja, uma parte de mim que atua em mim, com que eu tomo decisões, realizo coisas, reajo a situações de maneira inconsciente, depois a gente se arrepende, os B.O. todo, e tem o inconsciente coletivo que também está influenciando a gente. Além do meu inconsciente, também tem o inconsciente coletivo, que seria um social, o mundial, aí depende das esferas que você vai alcançar com isso, né? Mas, por exemplo, uma família tem um inconsciente coletivo, que influencia o meu inconsciente coletivo e que afeta o meu estado consciente também. Então tem umas relações interessantes aí também. O Jung faz uns trabalhos muito bons. Ele trabalha muito com simbolismos, com as simbologias, com as mitologias, justamente para procurar entender ou decifrar esses aspectos inconscientes, né? Ou tornar consciente parte desse aspecto inconsciente. Tá? Que é disso que se fala, ou se trata aí, tomando consciência das coisas, né? Antes disso, Freud, né, eles foram contemporâneos, aí o Freud até começou a estudar com Freud, depois começaram a se divergir nas abordagens, né? Mas Freud traz a ideia aqui, já na segunda fase, né, do superego, do ego e do id, né? Então, isso aqui também é bem conhecido em psicologia, bem trabalhado, né? O id está relacionado aos instintos, aos impulsos, o ego ao interesse pessoal. Tanto que a gente tem muito ego essa pessoa, né? Ela se acha demais ou só focada nela, né?
E o superego seria essa parte mais moralista, mais racional, mais de julgamento nossa, né? Coloca ou conduz ou corrige uma conduta moral na gente. Aristóteles também falava um pouco sobre isso, quando ele falava, ele usou o termo alma, né? Que o ser humano teria a alma seria dividida em 3 partes, né? A alma vegetativa, que seria o que a gente tem de similar com os vegetais, que é essa coisa de crescer, de aumentar, de prosperar, né? A alma sensitiva, que a gente teria em comum com os animais, que é a capacidade de sentir as nossas emoções. E a alma racional, que seria justamente essa capacidade que a gente tem de discernir, de pensar, de diferenciar uma coisa da outra, né? E voltando um pouco mais atrás, lá Platão, na Grécia Antiga, mais ou menos 500 anos, talvez antes, né? Eles explicam o ser humano nessa chave que eles chamam de 3 mundos. Um ser humano ele possui 3 mundos dentro dele. Nous seria um mundo espiritual, psique, que seria um mundo psicológico, e soma, que seria o mundo de expressão das formas, o mundo físico. Tanto que diz que é daí que vem a palavra psicossomática. A doença é psicossomática porque ela é da psique, somatizou no corpo e se expressou numa doença. Tá? Então diz que essa é a origem da palavra da psicossomática, né? Basicamente, daqui para trás ainda continua. Vamos voltar um pouco mais no tempo aqui. Essas chaves aqui eu fiz em desenho separado, quadradinho, porque isso representaria, naquela chave grega, a psique. Tá? Então, todas essas estruturas aqui, que estão muito associadas até ao próprio cérebro, né? E elas estão relacionadas com a nossa psique, nessa terminologia mais antiga. Então, tem uma parte espiritual, uma parte psicológica, uma parte biológica, podemos dizer assim.